Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo a maior jogadora de basquete da história do Brasil, a Rainha Hortência. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória desse ícone do nosso esporte, vice-campeã olímpica, campeã do mundo, campeã pan-americana. Vamos lá. O nome dela é Hortência Marcari, mas você também deve conhecê-la como a rainha do basquete brasileiro. Hortência não está no Hall da Fama Mundial à toa. Em clubes, começou no São Caetano e teve passagens marcantes pelo Prudentina, pelo Minercal e pela Ponte Preta. Na Ponte, atuou ao lado de Magic Paula, que também era sua companheira de seleção brasileira. Hortência foi titular da seleção desde os 16 anos e se tornou a maior pontuadora da amarelinha, além de ter conquistado os principais títulos da história do Brasil. Foi medalha de ouro no PAN de 91, campeã mundial na Austrália em 1994 e prata nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Logo depois, a rainha se aposentou. Mas a aposentadoria não significou o afastamento das quadras. Depois da carreira como atleta, se tornou dirigente e comentarista. Hoje, Hortência é palestrante e compartilha sua experiência mais do que vitoriosa no esporte com diversos públicos. Eu falei aqui na abertura dos 3 principais títulos que você ganhou na carreira. Vice-campeã olímpica, campeã mundial e campeã pan-americana. Qual que toca mais o coração da rainha? Olha, difícil você ver qual que toca mais, né? Eu classifico esses 3 títulos como os mais importantes, né? Aí tem o mais emocionante, que foi o título de Cuba, né? Do Pan-Americano. Aí o Mundial é o mais importante, não tenha dúvida, porque eu acho que todo atleta que não foi campeão do mundo não cumpriu a meta, né? E tem o de vice-olímpica, que foi o mais difícil para mim, porque eu tinha acabado de ser mãe, né? O João não tinha nem completado 5 meses, eu estava disputando uma final de campeonato. Então, esses 3 títulos para mim foram assim. Teve outros também, individuais ou pela seleção brasileira. Eu acho que todo jogo para mim sempre foi... Eu sempre vi com muita seriedade, mas esses 3 foi o que marcou, realmente. E quando fala de um vice-campeonato olímpico, eu acho que tem que ser classificado como isso, como um título, né? Porque Sim. Ser vice-campeão olímpico não é pouca coisa, é uma coisa gigante. Ainda mais no basquete, contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Foi a Olimpíada de Atlanta. Então é uma coisa gigantesca o que essa geração fez. Se você vê no passado que o basquete nunca, então, tinha se classificado para uma Olimpíada. Nem na outra geração passada, nem na... A minha demorou muito. Em 88, Seul. Não, Seul nós não fomos. Nós fomos em Barcelona, em 92. Em 92 foi a primeira vez que o basquete brasileiro se classificou para uma Olimpíada. Em 96 nós fomos já finalista, poxa. Eu acho que foi uma ascensão, assim, bem rápida. Então, assim, você tem que reconhecer quando o outro foi melhor que você. Nós somos melhor que eles no Mundial, nós somos melhor que eles no Pan-Americano, e na Olimpíada eles foram melhor. Mas o mais importante é que a gente viu que nós fizemos o máximo que a gente podia. Falando do título mundial, foi agora celebrado o período de 30 anos daquela Sim. conquista. O Brasil foi campeão mundial em 94 e teve uma exposição muito bonita. Vou pedir até para colocar as imagens agora na tela, relembrando aquela seleção, relembrando aquele título de campeão mundial. O que fez aquela seleção ser campeã do mundo, Hortência? A gente demorou 18 anos, né, para chegar lá. Eu comecei na seleção brasileira adulta com 16 anos de idade. E você vê, só em 94 que a gente conseguiu marcar essa geração. Então não foi uma coisa assim, foi num crescente, né? Então foi assim, eu acho que todo atleta que não é campeão do mundo, cara, ele é que nem um atleta que nunca disputou uma Olimpíada, sabe? Aí você pega e você consegue. Aí quando você consegue, aí você traz uma medalha. Tem coisa melhor que isso? E uma curiosidade, né? Quando se fala do basquete do Brasil,
foram anos muito vitoriosos no basquete, porque a gente vinha com o masculino também muito forte, aquela geração do Oscar que havia sido campeã pan-americana, e vem com um time feminino muito forte. Dá para dizer que foram os anos de ouro do basquete? Eu acho que foi. Nós tivemos na geração passada masculina uma geração que foi bicampeã mundial, né? E logo depois veio a geração do Oscar, que não foi campeão do mundo, mas também marcou bastante. Todo mundo, a televisão mostrou, né? Porque naquela época que a outra geração foi bicampeã mundial, não tinha televisão, né? Tinha pouquíssimas notas sobre eles. E aí veio a minha geração, a geração da Paula, Janete. E a gente consegue botar o nosso basquete na televisão aberta. Então isso impactou bastante as pessoas, né? A praticar o basquete, a se empolgar com o basquete, a degustar o basquete. Foi muito legal. E o que fez a gente ser campeão? Nasceu 3, 4 jogadores e mais outras que foram nascendo no decorrer do tempo, que simplesmente nasceu. Não foi assim um projeto de uma confederação. Nossa, nós fizemos um trabalho. Não, aconteceu. Destino. Aconteceu principalmente de eu ter nascido na mesma geração que a Paula. Porque nós duas fizemos uma conexão muito forte, né? E nós duas juntos levamos o nome do basquetebol brasileiro. E tem uma história curiosa que tinha uma rivalidade de clubes gigante entre você e a Paula, né? Muito. E foi isso que... Porque uns falavam, a Paula é melhor, outros falavam, a Hortência é melhor. E, no fundo, eu treinava para ser melhor que ela, a Paula treinava para ser melhor que eu, porque isso estava na mídia o tempo todo. E isso foi bom pro basquete. Essa rivalidade de quem torcia pra Paula, de quem torcia pra mim, foi muito gritante. E isso elevou a audiência, os jornais venderam. O Luciano do Vale trabalhava isso maravilhosamente bem, porque classificou uma como a rainha e a outra como a Magic, então ficou uma coisa gigantesca. Não, ficou assim, uma disputa de torcida. É óbvio que tinha uma disputa dentro da quadra entre mim e a Paula, mas tinha uma disputa não só de torcida, como de cidade. Era a minha cidade contra a dela, entendeu? Então, isso tudo levou uma revanche muito, muito interessante para o esporte brasileiro. Eu acho que essa disputa tem que ter, como tem hoje Corinthians, Palmeiras, no futebol e no vôlei, tem que ter isso, cara. E em algum momento isso interferiu na relação das duas, na relação pessoal? Olha, nós nunca fomos amigas íntimas, né? Nós somos... o respeito que eu tenho da Paula, ela foi a pessoa, assim, mais importante da minha vida profissional, né? Porque ela nasceu na mesma geração que eu, a gente brigava entre si, mas aquela briga era profissional. Tanto é que quando eu me casei, ela foi minha madrinha de casamento. Porque eu admirava a Paula. Olha que loucura, né? Parece que é louco, mas não é. Porque você tem que dar o braço a torcer. Dizem que um gênio reconhece o outro, né? Cara, ela me ajudava a fazer cesta, ela me ajudava a ganhar jogo na seleção. E internamente, ela trazia audiência também junto comigo. Então, essa disputa, no fundo, João, eu trouxe o meu maior concorrente para ser minha maior motivadora. Entendeu? Eu não achava que... Ela nunca foi minha inimiga. Porque ela me ajudou. Se ela me ajudou, não pode ter sido minha inimiga, entendeu? E Deus foi muito generoso com o Brasil naquele momento, né? Porque se fala muito, e com muita justiça, de Hortência e Paula, mas a Janete jogava demais, a Marta jogava demais. Era uma geração brilhante, né? Você sabe, nós só começamos a ganhar título. Você vê, eu fui para a seleção em 1976, junto com a Paula, e a gente só começou a ganhar título quando entrou a Janete, quando entrou a Alessandra, quando entrou a Marta. E você tem que reconhecer isso. E eu falo em todas as minhas entrevistas da importância que essas meninas tiveram na evolução do basquete e na ajuda a gente ganhar títulos, entendeu? Então você tem que reconhecer. Quando eu faço as minhas palestras, eu dou esse exemplo de que todos nós que estamos ali, mesmo aquelas meninas que estão no banco, elas também querem jogar. E tudo bem.
todo mundo quer ser bom, todo mundo quer fazer cesta, todo mundo quer aparecer, tá na televisão. Eu vou achar que isso é ruim? Pelo contrário, aquelas meninas que estão no banco, querendo entrar no meu lugar, me incentiva a treinar ainda mais para eu conquistar o meu lugar definitivo de titular. Porque se eu bobear, eu perco o lugar para ela. Eu fui um garoto criado no esporte. Nunca tive talento para praticar, mas sempre tive paixão. Se divertiu. Sempre tive paixão por acompanhar. As minhas melhores lembranças de infância são ligadas ao esporte. E das minhas melhores lembranças de infância está aquele Pan-Americano de 91, quando o Brasil conquista o ouro em Havana e vai lá o Fidel Castro, só o Fidel Castro, né? Uma das figuras mais importantes do mundo no século passado, entregar a medalha para a seleção brasileira. Eu acho que deve ser algo que até hoje mexe muito com vocês, né? Porque aquela brincadeira que ele fez de tirar a gente do pódio, isso ficou muito marcado na memória, né? Na memória do brasileiro. E porque no Mundial a gente jogou de madrugada, então muita gente não assistiu porque estava dormindo, tinha que trabalhar, enfim. Mas no Pan, não. No Pan-Americano, as televisões, a imprensa, os jornalistas, as rádios, tudo transmitido. Então, o povo brasileiro, ele acompanhou, né? Todos os jogos, que horas que nós íamos jogar, enfim. Eles nos acompanharam. E aquela interferência do Fidel de brincar, de não querer entregar a medalha para mim e para Paulo, que foi uma brincadeira, óbvio, né? Isso ficou na cabeça, porque todo mundo pergunta para mim até hoje. Olha, eu lembro do Fidel. O que ele falou para você? Pô, cara... E aí eu pergunto, o que ele falou para vocês? Todo mundo pergunta. Não, ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, olha, vocês duas eu não vou entregar a medalha porque vocês trapacearam o meu time. Porque vocês jogaram com uma mira laser na mão. Por quê? Porque a mira laser não erra o alvo. Então eles falaram que a gente não errava. E não errava mesmo. Nós fizemos nós tivemos uma boa estratégia e nós tivemos um bom jogo naquele dia. A gente estava num jogo muito feliz. E como é que foi encontrar o Fidel? O Fidel é uma figura maiúscula da história, controversa, há quem goste, há quem não goste, mas é uma figura maiúscula. Tirando a parte política, né? Ele tem carisma, ele tinha carisma, né? Você sabe quando alguém exala carisma, porque você chega perto dessa pessoa, essa pessoa parece que tem 3 metros de altura. E ainda por cima, ele foi jogador de basquete. Então, ele era muito grande, né? Ele era grande. Depois encolheu um pouco, né? Que nem eu tô encolhendo também. Você encolheu, Rainha? Pô, eu tinha 1,74, tô com 1,70, 1,71. O que aconteceu, Rainha? Ou mediram errado na época que eu jogava, ou eu encolhi. Eu fico te vendo nas redes sociais, você é disciplinadíssima no esporte. Sim. Dizem que com o passar do tempo, se não formos praticando muito esporte, muita musculação, fisioterapia, a gente tende a encolher mesmo, mas você é disciplinadíssima. Mas eu treino. Porque assim, o esporte nos ensina a ter constância, né? A ter disciplina, planejamento. Então eu planejo muito bem a minha vida para poder ter o meu horário, aquela 1h30. Pô, nós temos 24 horas por dia. Você não tem uma horinha para treinar, cara? Eu tô precisando ter, viu, Rainha? Assim, é o hábito, né? Eu tenho o hábito, porque desde pequenininha eu sempre joguei. Então eu tenho esse hábito, eu gosto. Me dá prazer, é a minha terapia. Você treinava quantas horas por dia, Hortência? Olha, fora o que o técnico... Geralmente era de 5 horas por dia que o treinador dava. Fora essas horas, eu treinava sozinha também. Então, eu tinha que fazer meus 1.000 arremessos convertidos. Às vezes, eu treinava também a parte... Fazia 1.000 arremessos convertidos por dia? Fora o que o técnico dava. Eu fazia. Antes do treino ou depois do treino, eu fazia os 1.000 arremessos lá dentro, que era uma meta que eu coloquei para mim. E fora isso, eu treinava habilidade... Porque não é só o que o técnico te dá. É aquilo que você fala, poxa, eu tô precisando mais fazer isso. E aí eu ia lá e ficava treinando, fora do que ele já dava. E o curioso é que você fala o seguinte, 1.000 arremessos convertidos. É o que eu erro. Não eram 1.000 arremessos, o que já seria gigante, né? Não, o que erro não conto.
Então treinava ali 1.200, 1.300 arremessos todo dia. Nem tanto, porque eu não errava tudo isso. Ah, que maravilha! Não, que maravilha. Eu sinceramente... Foi só para te provocar. Assim, lance livre eu quase não errava. Eu errava um pouquinho mais. Dava aquela respirada? Não, mas eu nem dava respirada, porque se eu for dar respirada, eu ficava lá 3 horas. Então, assim, era 2 bolas. Uma vai chegando, quando a outra tava indo, eu já tava pegando a outra, e era isso aqui, ó. E tem um negócio, você falou do Oscar, eu vou dar... Tem uma amiga minha que estava numa palestra, e um cara que era o palestrante, ele botou a minha foto e a foto do Oscar. Aí ele falou assim, olha aqui, são dois atletas de basquete que praticamente não erravam lance livre. Um enxergava a cesta com o cérebro, que era eu. Porque eu tava com o olho fechado. Quando eu abria que eu já estava pronto para arremessar. E o Oscar enxergava com os olhos. Você falou, um enxerga com o cérebro e o outro enxerga com os olhos. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas me lembra muito o jeito de arremessar, principalmente no lance livre, os dois. É porque né? se você fizer um movimento certo, correto, a bola vai cair. Porque você tá treinado. Então, é só você... Só que como tá ali o nervosismo, o povo gritando, se você se concentrar pra fazer o movimento certo... Eu não sei se você assiste NBA, mas você vê o Antetokounmpo, ele não faz o movimento? Sim. Eu fazia aquele movimento, só que com o cérebro, com a cabeça. Eu não fazia ele assim, eu fazia aqui na minha cabeça. Entendeu? Então são maneiras diferentes que você tem pra treinar o seu cérebro pra fazer a bola entrar, entendeu? Falando da NBA, logo que você parou, explodiu a WNBA. Sim. Quando aconteceu isso, a Janete, inclusive, foi pra lá, Sim. jogou muito tempo. Não deu um sentimento, poxa, mas podia ter sido 5 anos antes, 8 anos antes. Não, porque a WNBA, ela começou em 96. Ela começou a draftar as pessoas. Eu fui procurada, né? Pra começar em 97. Porque se você vê, a competição mesmo começou em 97. Em 97 eu estava grávida do Antônio. Eu falei, gente, eu não quero mais jogar. Segundo filho. Eu falei, não quero mais jogar. Acabou. Quando acaba aquele entusiasmo de você tá lá dentro, é hora de parar. E foi isso que aconteceu comigo. E nem a possibilidade de jogar nos Estados Unidos, que é a meca do basquete, trouxe de volta esse vigor? Antes não era. Mas eu não queria mais. Eu estava com 36 anos. Eu queria construir a minha família. Eu queria viver um outro momento, um outro sonho meu, entendeu? E para não me sentir assim... porque dentro da quadra eu sei que eu incentivei um monte de pessoas, né? Um monte de criança. Eu deixei um legado. Agora, eu continuo, só que com as empresas. Eu continuo incentivando, eu continuo dizendo o caminho, eu continuo dando exemplos, que eu incentivo as empresas, os empresários, a equipe de venda. Isso, para mim, me dá um orgulho muito grande, me dá um prazer muito grande, como se eu estivesse dentro da quadra, incentivando aquelas crianças, entendeu? Me conta um pouquinho desse lado, Hortência palestrante, Hortência mentora de grandes empresários. Como é que isso funciona no seu dia a dia? Eu trouxe toda a mentalidade do campeão, a mentalidade do atleta, eu trouxe para o dia a dia da empresa. E é possível fazer sim, esse paralelo, essa comparação? Muito. Cara, eu faço muita palestra. Eu digo para eles o seguinte, olha, como eu pensava, como é que eu agia, quais foram os caminhos que eu tomei para poder chegar lá. Sem atrapalhar a palestra, conta um pouquinho pra gente. Sem atrapalhar. Primeiro eu falo... O que pode ser contado. Não tem problema. Primeiro eu preparo você individualmente, porque eu acho que o que vai fazer uma equipe ganhar é você fazer o melhor que você pode. É os meus 30 pontos do jogo, é a minha defesa, é os meus passes, é os meus rebotes e tal. Somando com os outros, é que eu vou trazer um resultado para a empresa, né? Então, primeiro trabalho, você individualmente. Planejamento, as suas escolhas, as dores que você vai ter, a pressão que você vai receber, as metas, os objetivos, os detalhes que te faz você ser melhor que o outro. Tudo isso eu falo. Depois eu entro no trabalho de equipe. Aí no trabalho de equipe eu falo dessa importância que você tem de fazer o máximo que você pode, mas cuidar da sua equipe. A liderança, eu falo da concorrência, aí eu uso a Paula
como exemplo, né? Porque a gente tem a concorrência dentro da equipe também. E eu tinha também essa concorrência dentro da equipe, porque quem você estava no banco queria entrar no meu lugar. E eu sabia disso. E entrar no lugar da Hortência devia ser algo para colocar no currículo. Eu não deixava muito, não. Eu só saía para descansar. Quem jogou na minha lateral 2, coitada, jogava só um pouquinho para descansar, logo eu já entrava de volta. Porque essa é outra fama que você e a Paula tinham. Não apenas de geniais, mas de fominha ao limite, né? Mas era difícil, por exemplo, quando a Paula saía para descansar, eu tinha que estar na quadra. Quando eu saía para descansar, a Paula tinha que estar na quadra. Então isso era legal, isso. Mas eu sabia que se eu jogasse mal, eu ia pro banco, entendeu? Então essa concorrência, você tem que trazer pro seu dia a dia na empresa, é legal. Porque te deixa você acordado o tempo todo. Ó, outra quer pegar seu lugar, fica aí babando, entendeu? É legal. Então eu falo muito sobre isso também. E hoje a vida da Rainha Hortência é a vida de palestrante, é uma rotina de palestrante pelo Brasil. Eu tenho outras coisas também que eu faço em prol do esporte. Hoje eu sou da Atletas pelo Brasil, hoje eu sou da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, eu sou da Comissão de Atletas do Ministério do Esporte, brigo por políticas públicas esportivas, brigo por leis, ajudei a fazer várias leis. A gente briga muito vamos dizer, no subsolo, né? Ali escondido. Não aparece muito, mas a gente está sempre ali, sabe? Brigando pelos atletas, pelo direito dos atletas, pelo esporte brasileiro. Mas não está na hora dos grandes nomes como você assumirem o protagonismo do esporte no Brasil? Uma coisa que eu sinto, vou até um desabafo aqui, sabe? Eu vejo a cultura como eles são muito unidos. Aqueles cantores que têm milhões de seguidores, eles utilizam isso em prol de algo pela cultura, pela música. Eu não vejo isso no esporte. Você já imaginou? Eu vou citar nomes aqui mesmo, sabe? Você já imaginou o Neymar, o Ronaldo, o Ronaldinho, esse pessoal que tem uma influência muito grande, se eles comprassem a nossa luta de leis, sabe? Você não vê isso. Você não vê na hora dessa união. O atleta é mais desunido? Engraçado, eu acho que falta alguém fazer isso, essa união, sabe? É porque o atleta, sei lá, cara, eu já pedi algumas vezes, olha, nós estamos aprovando uma lei assim, assim, você não quer postar tal? Ah, tá, não, vou fazer tal, e não faz, né? Então, assim, eu sinto que o esporte, ele mexe muito com o sentimento do povo brasileiro. E se isso é uma agenda positiva. A gente não está pedindo nada para nós, a gente está pedindo para o esporte. Não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo seriedade, nós estamos pedindo transparência. E você lutou muito por essa transparência no basquete. Como é que está hoje? Como é que é o cenário do basquete no Brasil hoje? Teve uma eleição agora, entrou o Marcelo, que é o novo presidente, eu estou aguardando. Assim, até agora, trouxeram uma técnica americana. Precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa ter um projeto. A sua empresa não vai comprar um projeto se o projeto não for bom, se não for um projeto sério, se a sua confederação não tiver com as contas em dia. Por enquanto, eu não vi isso. Pode ser que esteja sendo construído. Eu não vou ser aqui atirar numa coisa que eu ainda não vi, entendeu? Então, assim, eu estou aguardando. Dando uma nova oportunidade para esse novo presidente mostrar esse projeto. Porque eu só acredito quando mostrar esse projeto para mim, para todo mundo, um projeto de médio a longo prazo. Porque para agora, esquece. Nós falamos muito aqui no início do programa sobre os anos 90, como anos dourados, né? De Paula, de Hortência, de Marta, de Janete, de Alessandra e de Oscar no masculino, Marcel, Guerrinha, Pipoca, tantos grandes atletas que nós tivemos no basquete brasileiro. E hoje a gente não vê esse nível de competitividade das nossas seleções, sim, mesmo tendo tido gerações muito boas, como aquela geração do masculino em que 2/3 do time estava na NBA. Onde é que o basquete do Brasil se perdeu? Mas eu não acho que é por falta de material humano. Eu acho que é por falta de gestão.
Porque se você começa um projeto de base muito forte, esperando para daqui 10 anos, é isso aí. Não adianta você querer pegar uma menina que não teve essa base, que não teve um projeto de base, botar no adulto e falar, vai lá ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Tem que ter um projeto que começa agora, eu tô falando do feminino, né? Esse projeto, você vê, nós temos meninas se destacando lá nos Estados Unidos. Eu tô muito feliz, porque ainda bem que elas estão lá. Na hora que vier para a seleção brasileira, tudo bem. Agora, e o projeto de base que nós temos que fazer da sub-14, sub-15, sub-16, sub-17? Nós temos que ter. Quando a gente fala de seleção, a gente fala de ciclos, né? Ciclos Sim. olímpicos. Sim. Acabamos agora há pouco o ciclo de Paris. Que o basquete não foi. Foi longe de ser o ideal para nós, né? Para o basquete brasileiro. Não, longe de ser dela, nem fomos. Começamos agora o ciclo de Los Angeles. Dá para ter alguma esperança? Para o feminino, esquece. Eu não acredito. No masculino, não sei. Mas eu não acredito. E eu nem quero cobrança em cima delas. Entendeu? Eu nem quero. Eu tô torcendo muito para que elas se classifiquem para poder ter uma experiência, né? Ter uma degustação do que é e passar o nervosismo. E para ir para as próximas. Não tem que cobrar. Se vier o resultado, nossa, eu vou ficar muito feliz. Não acredito que venha um resultado tão rápido, porque é um projeto que está se iniciando. Então dá para falar num projeto, então, para Brisbane, 32. Isso. Aí sim, se começar um projeto forte, com dinheiro, dando estrutura, planejamento para essas meninas, treinamento, viagens internacionais. Se você pegar, por exemplo, uma menina do vôlei que tem entre 17 e 18 anos. Aí você vai lá e vê quantos jogos internacionais essas meninas tiveram. Aí você pega uma menina do Brasil de basquete, de 17 a 18, e quantos jogos internacionais elas tiveram. Você vai ver a comparação. De volta com a Rainha Hortência hoje, a nossa convidada aqui no CNN Esportes SA. Rainha, o basquete mudou demais, né? Porque hoje o jogo tá muito rápido, muita bola de 3 pontos. Você não vê ninguém mais fazendo bandeja. É um outro esporte, né? É outro esporte, não é mais aquele que eu joguei, né? E faz parte, é evolução, né? Melhorou ou piorou? É diferente, entendeu? Antigamente, por exemplo, vou falar do feminino. Ainda existe um pouco disso. Você joga mais tecnicamente, taticamente. Hoje é só técnica e arremesso, cara. O cara pega, ele já tá livre, ele chuta, ele não faz a jogada, ele não, sabe, não joga ali com a inteligência de, olha, agora nós vamos roda a bola 20 segundos. Não existe isso. Na NBA, não. É um pouco daquele basquete do Brasil dos anos 80, campeão pan-americano, né? Do Oscar, né? Aquela seleção campeã pan-americana, ela era muito forte. Cara, o Oscar é o concurso, né? Porque o Oscar, assim, ele só procurava um espaço para subir. Se ele subir, o cara esquece que a bola vai entrar. O negócio é não deixar ele receber a bola. Quem você gosta de ver jogando hoje? Eu gosto de ver o pessoal da NBA. Eu gosto. Se você perguntar para quem você torce, qual time... Eu não tenho time que eu torço. Eu torço pro Doncic, eu torço pro LeBron, eu torço pro bom jogador. Entendeu? Eu tô ali assistindo, cara, eu quero ver o bicho pegar. Eu quero me divertir. Eu quero ver as jogadas fantásticas que eles fazem. Eu acho assim, o Steph Curry, aqueles arremessos malucos que ele dá de lá de longe e a bola entra. Aquelas brincadeiras que ele faz no aquecimento e a bola entra. E joga quase de dentro do vestiário, né? Não é legal isso? Demais. Isso é show. Que eu vou fazer Outro dia eu vi o Benja falando um negócio que o futebol tá chato porque o Depay, ele subiu em cima da bola. Cara... Deixa subir. Qual é o problema? O jogador de basquete passa a bola no meio da perna do cara. Porra... O cara vai lá e faz uma enterrada em cima de você e sai... É um espetáculo, né? Exatamente. Tá ficando chato demais. E não tô falando isso porque o Depay eu sou corintiana. Não tô falando isso porque isso. É porque tá chato. Eu lembro que um jogador colocava máscara, saía do Palmeiras. Paulo Nunes. Botava aí foram querer... Cara, isso...
Isso faz parte do esporte. Tem um amigo meu que disse que o Garrincha hoje ia tomar cartão todo jogo. Não é? Cara, deixa os caras criarem, deixa os caras... Sabe? Faz parte. E você, que tá perdendo o jogo, assiste aquilo e fica na tua. Na próxima faz também. Por falar em basquete americano, o que você espera da Camila Cardoso, brasileira, Então, a Camila, que surge gerando sim, muita expectativa? Mas ela, eu acho que ela tem que ter uma estrutura e tem que ter jogadoras para jogar com ela. Como eu tive a Paula, como eu tive a Janete. Ela sozinha não vai adiantar. Mas ela, como personagem, ela é acima da média? Ela é. Do basquetebol hoje do Brasil, ela tá acima da média. E nós temos que ter uma boa armadora, uma boa lateral para passar a bola para ela. Saber o momento certo, porque ela joga embaixo, né? Então, assim, tem que saber o momento certo de jogar com ela, saber passar a bola para ela. Precisa ter uma Paula no time. Estilo da Paula, sabe? Que cerebral do jogo, né? Você entendeu? E isso vai ajudar muito ela a jogar. Sozinha não vai adiantar. Mas dá pra tirar dela a esperança do surgimento de uma nova geração? Sim, eu tô esperando. Não tem só ela lá nos Estados Unidos. Tem outras jogadoras também que estão despontando. Eu tô assim, muito esperançosa. Não de trazer já títulos, mas dessa equipe estar sendo formada para um médio prazo, entendeu? Rainha, vamos falar de outra paixão que você tem, o Corinthians. Como é que tá esse coração corintiano pra esse ano? Eu não tô conseguindo nem ver jogo mais. Ah, é? Nossa, eu fico muito nervosa. Ai, ó, eu tenho um filho santista e eu tenho um outro filho que é palmeirense e eu sou corintiano e o pai deles é São Paulino. Olha que confusão. Família democrática. É uma família, eu fui incompetente demais. Não, você tava ganhando títulos pro Brasil e alguém se aproveitou disso. E aí, cara, eu sofro muito. Eu vou de vez em quando eu vou no ginásio, no estádio. Mas o que me dá, você sabe o que me dá muito prazer? O que me dá assim, o que fala assim, cara, você é corintiana, é ver aquela torcida. Meu. A torcida do Corinthians é algo diferente de o tudo, concurso. né? Não adianta ter que fazer. Ah, é porque a minha torcida. Não adianta. Não adianta porque ela tá lá no momento ruim, no momento bom, ela tá lá incentivando. Ela é demais, cara. Ela é demais. Esquece as outras. Esquece. Você sempre teve uma identidade muito grande com o Corinthians, né? Eu nasci corintiana. Numa família de santista. Por isso que eu falo, o corintiano ele nasce. Nós estamos vivendo um momento de SAF no futebol, né? De clubes virando empresas. Você acha que isso combinaria com o Corinthians? Ou por essa peculiaridade do que é o Corinthians, daquela energia, daquilo tudo? Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu acho que está na hora, pela grandiosidade do Corinthians, pelo que o Corinthians representa e pela essa nação corintiana, está na hora deles fazerem uma gestão mais profissional, né? Eu acho que tá na hora, porque dever o que o Corinthians deve. Essa história do estádio que ainda tá aí, né? A gente vende o almoço pra comer o jantar. Cara, vamos fazer um negócio certo? Entendeu? Fazer um Corinthians do jeito que o Corinthians merece. Vamos fazer, porque, poxa, mais demonstração que a nação corintiana deposita nesse clube, cara. Vamos fazer um negócio correto? Vamos fazer um negócio certo? Rainha, eu recebi aqui no CNN Esportes SA o Arnon de Mello, que é o gestor da NBA para as Américas, principalmente para a América Latina, Sim, né? Eu conheço ele. E ele disse que em breve teremos NBA aqui no Brasil. Pô, eu tô torcendo muito. Você sabe que a maior homenagem que a nossa equipe campeã há 30 anos recebeu foi da NBA, aqui do Brasil. Como foi? Foi ali, eles têm um lugar, né? Quando eles transmitem as finais, eles convidam as pessoas para assistirem. E ali eles fizeram uma homenagem. Foi a melhor homenagem que nós recebemos. Foi muito legal. O Brasil trata mal seus ídolos? Olha, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, não tô nem aí, cara. Eu sei o que eu fui. Eu sei o que eu representei para minha modalidade. Eu tô feliz pelo meu resultado. Eu saí completamente, assim... realizada na minha vida profissional. Então, se vier uma homenagem, ótimo. Se não vier também, tá bom também. Entendeu? Eu tô no Hall da Fama, que é uma coisa que
eu posso morrer, meus netos e tal, vai estar lá, entendeu? A minha história está sendo contada ali. Mas a gente pode mudar essa cultura também, né? O Brasil precisa eu não vou aprender eu não vou estar viva a valorizar seus grandes nomes, né, Hortência? Eu acho que não é o povo brasileiro. Eu acho que falta essa política esportiva no país. Você vê o Pelé. Sabe? Cara, eu fiz Eu costumo dizer, imagina o Pelé se ele fosse argentino. Cara, olha o que fizeram na morte do Maradona, olha o que fizeram na morte do Pelé. O Pelé foi meu padrinho de casamento. O Pelé, eu tenho uma admiração por ele, pela história dele, muito grande. Tem lá o Museu do Pelé, tudo, mas, cara, é aquilo que você falou. Vamos lá pro bate-bola de primeira, perguntas curtas, respostas rápidas. Ai, meu Deus. Com a rainha do basquete no Brasil, Hortência, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. A maior jogadora contra quem você jogou? Cheryl Miller, dos Estados Unidos. E a maior jogadora com quem você jogou? Maior de altura Melhor. foi a Semenova. Melhor. Com quem eu joguei, a Paula, sem dúvida. A maior derrota que você teve, aquela que te dói até hoje, aquela que você lembra e fala, pô, esse jogo podia ter sido diferente. Cara, você sabe que eu não sei te responder? Não teve uma derrota doída? Todas foram doídas. Não teve assim... Eu posso te falar qual foi a melhor, a que o mais assim, importante vitória. Qual foi? Foi contra a Austrália na decisão do Mundial. Não. Na Austrália, nós tivemos o pré-olímpico em Vigo. E foi na vitória da Austrália, com uma cesta minha que empatou o jogo de 3 pontos, que foi para 2 prorrogações, que nós classificamos o Brasil pela primeira vez para a Olimpíada. Em 92, em Barcelona. Que nós fomos para 92. E o pré-olímpico foi em 92, mas em Vigo, antes. Essa foi a vitória mais saborosa que você teve? Mais importante, mais assim, que me fez chorar demais, porque eu estava na Olimpíada. E era o meu sonho. Quem foi o técnico ou técnica mais marcante da sua trajetória? Não posso te responder o mais, mas existem desde o primeiro que me ensinou a chutar lance livre, que me ensinou a fazer meu arremesso, aí passando pelo Barbosa, que 10 anos na seleção brasileira, aí veio o Vendramini, veio a Maria Helena, todos eles foram importantes para mim. Faltou alguma coisa na carreira E o da Miguel, rainha? se eu não falar do Miguel, que foi o campeão mundial comigo, ele me mata. É justo. Eu acho que é uma pergunta que não seria justo da minha parte falar um nome só. Sabe? É porque existem fases na sua vida, na sua carreira, que aquelas pessoas foram importantes para vocês. Mesmo aqueles que não me fizeram ser campeã, mas eles ajudaram a me moldar para quando eu fosse, entendeu? Eles serem lembrados. Faltou alguma coisa na sua carreira? Nada. Não faltou nada. Uma atleta plenamente realizada? Totalmente, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também. E mãe de atleta olímpico? Casei, tive meus filhos estão grandes, estão aí já bem encaminhados. Sou solteira hoje, muito obrigado. Casei, fiquei 10 anos casado, meu ex-marido, nós somos amigos. E vida que segue. Mas tá solteira assim, tem um espaçozinho aí no coração da rainha ainda? Eu estou solteira por opção. Mas tem algum espaço Deles. pra... Duvido, rainha. Opção dele, não, tô brincando. Não, porque assim, isso eu falo pra um monte de gente quando me perguntam isso. Eu falo, minha porta tá fechada, mas ela não tá trancada. Se alguém tiver capacidade pra abrir, tamo aqui. Rainha, obrigado pela entrevista. Eu que Sou seu agradeço. fã da vida toda. Obrigada. E admiro demais sua trajetória como atleta. E eu queria que você fechasse com um conselho para um atleta que está te ouvindo e um conselho agora da palestrante para os empresários que estão te ouvindo. Olha, pro atleta é o seguinte, você tá treinando muito? É pouco. Dobra. Faça mais. Esteja disposto a sofrer para você chegar onde você quer chegar. E para os empresários, eu acho que hoje o esporte, ele depende muito desses empresários, né?
E aqueles que não é do esporte, podem me contratar para palestra, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Muito bem. Rainha Hortência, nossa convidada de hoje no CNN Esportes SA.